Bom dia a todos aqueles que nos assistem através das redes sociais. Hoje eu estou falando aqui da Associação de Divulgação Espírita Conceição Bem. Essa casa, ela está localizada no Jardim Salete, em Taboão da Serra. E esse ano ela completa então 27 anos de fundação. E desses 27 anos, 25 anos são de trabalhos ininterruptos. E nós convidamos então a todos para virem aqui, fazer uma visitinha a nós e para estarem assim conhecendo de perto os nossos trabalhos e os nossos estudos. E o tema então, que nos foi feito o convite para estarmos falando hoje é sobre o Evangelho como psicologia da alma. E para então nós estarmos falando do Evangelho, nós evidentemente temos que falar do nosso Mestre Jesus. Jesus, esse nosso irmão mais velho, que nos trouxe diretrizes seguras, que se forem realmente seguidas por nós, nos levarão a paz, a tranquilidade e a verdadeira felicidade. E realmente, as lições de Jesus, elas são capazes de fazer com que cheguemos a esse estado de alma. São lições libertadoras que fazem com que entendamos todos os porquês da vida e da morte. Agora, nós precisamos saber que esses estados de alma é conquista individual, que só mesmo com as múltiplas existências, com muito esforço e vontade é que nós conseguiremos adquirir. Conquista essa que é gradativa e só mesmo passando pelas diversificadas experiências é que um dia nós chegaremos a aprender todas as ciências, a conhecer todas as filosofias e todo o mecanismo do universo. E com isso, nós iremos também compreender a essência divina e, consequentemente, nós conseguiremos colaborar de uma maneira mais consciente na obra da criação. E é a essa conquista, então, que Jesus veio nos incentivar, que Jesus veio nos convidar, certo? Que em sua época não houve como ele falar abertamente sobre determinadas coisas, mas se nós formos atentos discípulos, nós veremos que realmente as informações que foram trazidas para nós por Jesus são informações libertadoras. E ele nos trouxe também o maior, o melhor e o mais eficaz medicamento para os nossos mais diversificados tormentos. Medicamento esse que trata do corpo e da alma das criaturas. Por isso, ele é o mais competente médico que já passou aqui pelo planeta, o qual a humanidade teve acesso. Por isso, então, esse nosso irmão é o médico dos médicos, é o psicólogo dos psicólogos. E com isso nós podemos ter certeza que as suas recomendações terapêuticas, elas poderão trazer a cura para todas as nossas aflições, se essas recomendações elas forem administradas na dosagem exata. Kardec, lá em O Livro dos Espíritos, no capítulo 1 do livro 3º, que trata das leis morais, ele questiona os espíritos na pergunta de número 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A resposta dos espíritos, ela foi sucinta: vede Jesus. Para os espíritos bastou essa resposta, porque ela foi bastante clara. E eles deixaram então os comentários ao codificador. E Kardec então complementa dizendo: Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade. A doutrina
doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu aqui na terra. E ao contato, então, com o Evangelho de Jesus, ao contato com as suas lições, nós ficamos sabendo que ele estará sempre nos aguardando, pronto a nos receber e pronto a nos medicar. E as suas medicações faz com que enfrentamos com determinação, com serenidade, todas as tribulações, todas as adversidades e os desafios que são comuns aqui a nós, moradores do planeta Terra. E é evidente que essa serenidade, ela só fará parte de nós se nós nos dispusermos a atender às suas recomendações. Nos ensinamentos de Jesus não falta esclarecimento sobre a importância da renúncia, da paciência, da humildade. E ele ainda ressalta o valor da resignação para o sucesso do nosso tratamento. O Evangelho de Jesus, ele é tão importante para a humanidade que os Espíritos, juntamente com Kardec, retirou do seu Evangelho importantes lições e elaborou, então, assim, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse Evangelho contém explicações completas de muitas lições do Mestre, que, como nós já dissemos, na época ele não houve como falar pelo fato da humanidade ainda não estar preparada para receber determinados esclarecimentos. O Espiritismo, então, revivendo o Evangelho de Jesus, explicando de maneira simples e de fácil entendimento muitos atos e palavras do Mestre, ele alerta-nos para o fato de que o nosso comportamento ele tem significativo peso no equilíbrio do nosso organismo físico. Na verdade, as doenças elas não são nada mais, nada menos que o reflexo da desarmonia que se instalou primeiramente no ser imortal, ou seja, em nós espíritos. E uma vez elas instaladas, não há como tratar essas doenças apenas com a medicação da ciência, porque a ciência ela ainda está bastante distante das necessidades da cura do espírito. Elas ajudam, evidentemente, como ajudam? Ajuda para aliviar sintomas, mas não é suficiente. Porque, na verdade, o que precisa ser tratado é o ser imortal que nós somos, e não apenas a matéria. E o que é capaz de tratar o ser imortal? Somente o Evangelho de Jesus. Por isso, ele é tido como terapêutico, porque ele vai na raiz do problema. Ele não fica apenas na superfície. Conta-se que certa vez, então, perguntaram ao Chico qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade. A resposta do Chico, além de ser uma resposta clara e cheia de humildade, ela foi bastante surpreendente, porque Chico lhe disse: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da vida. Vejam bem que resposta, que comparação mais sábia foi essa que o Chico fez. Pois sem o sol, o organismo físico perece, e sem o Evangelho de Jesus, a nossa evolução seria muito mais lenta. Ela andaria a passos de tartaruga e nós ficaríamos, sim, à deriva. Por isso que nós somos necessitados dele. E quando nós tomamos, então, contato com a sua essência, o foco dos nossos interesses e o nosso comportamento, ele se altera. Certo é que nós não nos transformamos de um momento para outro, nenhum de nós
insista bastante, nos lembrando que nós temos que rever a nossa conduta. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele anota: para os homens em particular, constitui o Evangelho de Jesus uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Vejam só como é importante colocarmos o Evangelho em nossa vida e em nossos atos. Realmente, nós precisamos ter o Evangelho como psicologia da alma. Mas mesmo assim, muitos evitam o contato com ele. Por que será que isso acontece? A resposta é bem simples: medo. Medo das responsabilidades às quais o Evangelho nos chama. Mas nós precisamos saber que esse conjunto de livros que foram escritos pelos 4 evangelistas, que estão lá gravados no Novo Testamento, ele precisa ser conhecido, meditado e sentido, porque o seu maior objetivo é nos renovar e aprimorar intimamente. Richard Simonetti, em um livro dele que se chama Atravessando a Rua, ele também faz importante comentário acerca do Evangelho e ele diz: a leitura da Boa Nova não se destina aos outros, deve falar à intimidade da nossa consciência. Não devemos usá-la para fiscalizar o semelhante, e sim como orientação para o nosso próprio comportamento. No Evangelho, encontramos sempre 2 orientações precisas e inconfundíveis. É preciso edificar o bem, é preciso eliminar o mal. Vejamos bem que importante ensinamento é esse. O Evangelho, ele não se destina para fiscalizarmos os semelhantes. E é isso o que faz a maioria de nós. Porque quando nós lemos alguma passagem do Evangelho, principalmente nos nossos lares, na nossa casa, a gente já procura deixar aquela passagem aberta, aquela passagem que nós lemos aberta, para que a gente tenha a esperança de que alguém possa estar lendo essa passagem. Quando nós ouvimos então alguma palestra, nós logo dizemos: bem que fulano poderia estar aqui para ouvir isso, porque essa lição serve exatamente para ela. Não é bem assim, dessa maneira que nós fazemos? Queremos colocar o Evangelho na vida das pessoas, mas esquecemos que ele tem que estar primeiramente nas nossas vidas. E é assim que a maioria de nós fazemos. E com isso a gente acaba esquecendo que o Evangelho deve falar a intimidade da nossa consciência. Hoje nós não sabemos que cada um vai responder individualmente pelos seus atos? Sim, hoje nós sabemos disso, sim. Então, sabendo disso, nós precisamos aprender a deixar o próximo em paz e colocar os ensinos de Jesus, os ensinos do Evangelho nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Isso sim é importante. E nessas anotações, então, que nós lemos, nós vemos bem que a mais consistente divulgação do Evangelho, ela ocorre através dos exemplos que nós podemos dar. E ao exemplificarmos, então, as suas lições, nós damos a mais perfeita demonstração que nós assimilamos a lição e que nós aprendemos de verdade o ensino. E hoje, apesar de muitos quererem dizer o contrário, o Espiritismo ele não traz moral diferente
Assim como Jesus falou, eu não vim destruir a lei, o Espiritismo também fala a mesma coisa. E nós podemos ver bem isso no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde os Espíritos explicam bem qual é o objetivo dessa obra, dessa nova ciência, que é assim que ele se refere ao Espiritismo. Essa nova ciência, ela vem revelar a todos nós, por meio de provas irrecusáveis, a natureza e a existência do mundo espiritual e a relação que esse mundo espiritual tem com o mundo material. Ele não nos mostra, a ciência, ela não nos mostra mais esse mundo como sobrenatural, como na época de Jesus achavam e como muitos até hoje acham sobrenatural, mas sim um mundo normal, que está perfeitamente de acordo com a natureza. Essa nova ciência, através de seus postulados, ela vem conscientizar a todos nós de nossa essência imortal. Isso ela vem conscientizar a nós, que nós somos seres imortais. Vem nos conscientizar da responsabilidade que nós temos na construção do nosso próprio futuro. E vem também nos conscientizar da presença constante e do amparo divino na nossa trajetória evolutiva. Em 1864, Allan Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, inicialmente com o nome Imitação do Evangelho, trazendo nele regras de conduta moral pautadas em Jesus. E a proposta dessa obra, ela continua sendo de grande importância para a humanidade pelo profundo regeneração que ele sugere a todos nós. A época do lançamento desse Evangelho, ele representou a completa reformulação dos conceitos cristãos vigentes, porque ele fez desaparecer aquelas proibições, aqueles medos, céu e inferno, aqueles pecados, os castigos divinos. Ele fez desaparecer para nascer então a liberdade responsável. E hoje nós até pensamos como que Kardec conseguiu passar pela Inquisição sem sofrer um castigo mais forte em relação a ela. É porque realmente o Evangelho ele veio na data exata que tinha que vir, bem lá no finzinho da Inquisição. Lógico que ele sofreu muitas represálias, como a gente sabe, quem conhece a história, né? Mas mesmo assim a gente vê como que ele conseguiu passar por isso. Então, como vemos, tanto no Evangelho de Jesus quanto na mensagem do Espiritismo, o que prevalece mesmo é a responsabilidade no sentir, no pensar, no falar e no fazer. Esse é o aspecto, então, religioso. O Espiritismo é o próprio cristianismo. Os Espíritos mesmos falam isso para a gente, mas apresentado de uma maneira clara, de uma maneira simples, para que Jesus seja realmente conhecido na sua essência. E no estudo, então, concomitante da doutrina e do Evangelho, nós temos a aquisição de conhecimentos aliados à sublimação dos nossos sentimentos, e isso é terapia, simples, é pura terapia, que nos leva realmente a nos libertar de recalques, de fobias, de medos e de depressões. Contrariar as profundas e sábias lições de Jesus é incontestavelmente uma forma de estarmos semeando sofrimentos e angústias e aflições na nossa existência. E nós, humanidade, nós estamos passando atualmente por toda essa problemática que nós vemos no planeta, porque nós ainda desprezamos o Evangelho de Jesus. E ele, Jesus, em sua sabedoria, ele não força ninguém a nada, apenas sugere, tendo como objetivo a construção
de uma saudável vida social, que nós aprendamos a compreender as pessoas. Compreender as pessoas livre de qualquer preconceito que pode existir dentro de nós. Porque, na verdade, nós também, de nossa parte, queremos ser compreendidos. Nós também não queremos sofrer nenhuma represália e nenhum preconceito. Jesus, ele orienta que diante de conflito e diante de rugas, que nós façamos uso do perdão, façamos uso da tolerância, porque nós, no atual patamar de evolução que nós nos encontramos, nós não conseguimos passar pela existência sem causar algum tipo de desconforto a alguém, sem magoar, sem fazer com que alguém se ressinta com alguma palavra nossa. Então, por isso que é importante que a gente faça realmente o uso do perdão, porque nós também somos necessitados dele. Pede Jesus que estendamos a mão àqueles que passam por situação de penúria, aliviando assim o sofrimento, os padecimentos dessas pessoas, porque nós não sabemos como será o nosso amanhã. Informa Jesus que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, nunca desmerecendo ninguém, independente da situação que nós nos encontramos. E propõe ele que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, trazendo com isso a lição de humildade, a lição de simplicidade, condenando o orgulho, que faz com que a gente pense que nós somos melhores do que os outros. Anuncia o mestre, então, que quem socorrer os pequeninos é a ele mesmo, particularmente, que está socorrendo. Porque Jesus, ele quer ver o bem semeado em todas as direções. Jesus, em seu evangelho, então, ele mostrou como fazer a diferença nas atitudes. Ele amparou Maria Madalena, aquela jovem que se prostituía. E ela tinha vida dessa maneira porque ela achava que as coisas materiais eram mais importantes. Conversou Jesus com Nicodemos, o orgulhoso doutor da lei, que foi procurar Jesus escondidinho, porque ele não queria que os outros vissem. Ele sabia, ele sabia da veracidade dos ensinamentos de Jesus, mas ele não queria que os outros vissem que ele tinha ido lá. E foi escondidinho e Jesus conversou com ele. Ele se hospedou na casa de Zaqueu, o mal afamado cobrador de impostos, porque ele sabia que Zaqueu, assim como Maria Madalena, também estava equivocado quanto às coisas materiais. Em todas as situações, ele não apresentou nenhuma censura. Ele não repreendeu ninguém. Acolheu a todos com carinho e incentivou a transformação. E ainda em situação bastante difícil, o que o mestre fez? Ele rogou ao Pai para que perdoasse a humanidade, porque sabia que a humanidade não estava consciente do que estava fazendo. Como nós podemos ver nitidamente, nada é mais novo e mais moderno do que as lições e as advertências do nosso mestre Jesus. E a observância dessas lições é como um bálsamo a refrigerar a nossa alma, a nossa mente. É como ingerir uma medicação que tem efeito calmante para o nosso corpo e para a nossa alma. Por isso, não há terapêutica melhor e mais eficaz do que a que vem do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Hoje, nós que optamos pela doutrina espírita, nós sabemos bem que não adianta apenas falar. Não adianta nós querermos ficar dando lição de moral em ninguém. Não adianta nós acharmos lindas as palavras de Jesus, os seus exemplos, os seus ensinamentos. Não adianta nós fazermos isso.
Assim como não adianta nós estarmos subindo em tribunas falando apenas da boca para fora, falando palavras bonitas, querendo convencer as pessoas, querendo que os outros nos admirem, querendo que os outros nos aplaudam. Tudo isso são apenas rótulos que não nos levam a nada. Para que a terapêutica do Evangelho ela atue verdadeiramente em nós precisamos sim nos esforçar a cada dia para sermos seres melhores. E assim então, eu agradeço o convite, a oportunidade de poder estar divulgando essa casa em que eu trabalho, aonde eu reforço o convite para que venham nos visitar e a oportunidade então de estar também divulgando essa doutrina que tanto tem me libertado. E que essas lições elas possam ficar gravadas em nossas mentes e que nós possamos vivê-las em nosso dia a dia através do exemplo. Muita paz.